importante. Vamos orar agora para abrir a Bíblia e fazer uma reflexão da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos aqui. Agora vamos meditar na Tua palavra e pedimos sabedoria para estudar aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está conectada e também aqueles que vão ver, não somente aqui, mas durante a semana e nas próximas semanas também, essa mensagem. Nós entregamos em Tuas mãos, pedimos o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém. O tema da reflexão que eu vou fazer agora, que é realmente um tema muito importante, o título é Senhor, é bom estarmos aqui. Esse é o título da mensagem. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Para a dedicação do Lucas, eu li o capítulo 18, mas agora vamos ler o capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos, aliás, nós vamos ler aqui o versículo do 1 até o 4, tá bom? Do versículo 1 até o versículo 4. Atenção, Mateus 17, de 1 a 4. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Até aqui. O meu tema não é a transfiguração. O meu tema é baseado na vida de Pedro. E o título desse sermão é bom estarmos aqui. Mas nós vamos analisar um pouco sobre a vida do apóstolo São Pedro. Quem era Pedro? Pedro era uma pessoa muito simples, mas era simples, porém muito, mas muito inteligente. Para vocês terem uma ideia, Pedro tinha um negócio de pesca. Ele pescava na região da Galileia, do mar da Galileia. Era, portanto, um homem entendido de pescaria, sabia tudo de peixes, de vara, de anzol, de isca, sabia tudo sobre o mar, sobre as águas, o clima, a hora de pescar, a hora que dava certo, a hora que não dava. Pedro era aquele camarada especialista em pescaria. Só que o nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão, Cefas, Simão. Quando Jesus chamou Pedro, falou assim: primeira coisa, eu vou mudar o seu nome. Então o nome dele deixou de ser Simão e passou a ser Pedro. E todos então o chamavam de Pedro. Jesus então chamou esse homem, mudou o nome dele e começou agora a fazer um trabalho na vida dele. Pedro deixou a pescaria, deixou o mar, deixou as redes, deixou a vara, o anzol, a isca, deixou o seu negócio para se tornar um seguidor de Jesus. Só que Pedro era uma pessoa que tinha um temperamento bastante peculiar. Pedro era uma pessoa muito instável. Sabe, é muito parecido com a gente, né? A gente também não é instável. Não tem dia que você está maravilhoso, não tem dia que você está firme na fé, não tem aquele dia que você está feliz da vida, mas também tem aquele outro dia que você está para baixo, né? Está meio down, você não está legal, você não quer papo, não quer sorrir, não quer conversar, você não está bem. Pedro oscilava bastante, entendeu? Ele era um seguidor de Jesus, era um dos 12. Mas Pedro tinha essa oscilação, era muito latente na vida dele. Vou dar alguns exemplos para você, exemplos reais que realmente sucederam com Pedro. Presta bem atenção nesses exemplos que eu vou dar para você. Um dia, por exemplo, era madrugada, os discípulos estavam no barco, havia uma agitação naquele mar, e de repente apareceu alguém lá no final, lá na frente, no mar, e esse alguém falou assim: ei pessoal, e falou assim, cumprimentou os discípulos, e aí alguém disse: é um fantasma, porque estava escuro, estava de noite, eles não viam direito quem estava lá, e alguém disse: é um fantasma. Aí aquele ser que estava lá falou assim: não é fantasma não, eu sou Jesus. Aí Pedro, de dentro do barco, falou assim:
és tu, Jesus? Sim, sou eu. Então Pedro disse: se és tu mesmo, me convida a ir até aí andando sobre as águas. Gente, aqui entre nós, para fazer o que Pedro fez, tem que ser uma pessoa de muita fé e de muita coragem, você não acha? Imagina você estar em alto mar, e aí Jesus aparece andando sobre as águas, e você fala assim: Jesus, se é o Senhor, me convida para ir até aí andando sobre as águas. E sabe o que Jesus falou para Pedro? Falou assim: ok, desce do barco e vem. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Uau, isso é extraordinário. E Pedro andando sobre as águas pela fé, olhando para Jesus. Mas em seguida ele tirou os olhos de Jesus, olhou para o mar, olhou para as ondas, olhou para a água, olhou para si mesmo. Quem sabe se auto proclamou, né, seu alto poder, sua alta condição. E de repente Pedro começou a afundar. Então esse é o Pedro, entendeu? Em um momento anda sobre as águas, no outro momento está afundando. E quando ele estava afundando, ele deu um grito, ele fez uma oração e disse: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão e o salvou da morte. Incrível, né? Viram como era Pedro? Em um momento estava andando sobre as águas, em outro momento estava afundando. Agora eu vou dar um outro exemplo. Uma vez Jesus estava com os discípulos e Jesus falou assim: escuta, estão falando o que sobre mim por aí? Aí os discípulos começaram a falar: ah, Jesus, uns falam que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um profeta. E aí Jesus parou e falou assim: peraí, e para vocês, eu sou quem? Quem eu sou para vocês? Aí os discípulos ficaram todos calados, um olhando para a cara do outro. Quem levantou a mão? Quem levantou a mão? Pedro. Porque Pedro, ele até errava, mas ele não tinha medo de errar, ele não tinha medo de arriscar, né? Tem gente que tem medo de se expressar e cometer uma falha e ser ridicularizado em público. Pedro não tinha esse problema, ele errava mesmo, mas ele estava sempre tentando acertar. Aí Pedro levanta a mão e diz assim: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: amém, Pedro. Eu quero te falar, Pedro, que isso que você acaba de dizer não veio de você mesmo, isso foi o meu Pai que te revelou. E deu assim uma palavra de incentivo a Pedro, porque ele acabou de ser usado por Deus. Espetacular, né? Aí, naquele mesmo capítulo, Mateus 16, que conta essa história, um pouco mais para frente, eles continuaram caminhando, e um pouco mais à frente, Jesus falou para os discípulos: olha, gente, eu vou para Jerusalém, as pessoas lá vão me prender, eu serei julgado, serei condenado, e vão me crucificar, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Jesus estava contando essas coisas para eles. E aí, quem levantou a mão de novo? Pedro. E Pedro diz assim: Senhor, se o Senhor sabe que vai para Jerusalém, que vai sofrer tudo isso, que vai morrer, é muito simples, não vá para Jerusalém, horas, fica aqui. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: arreda-te de mim, Satanás. Vocês perceberam? Veja, em um momento Pedro é usado por Deus, em outro momento é usado por Satanás. Em um momento está andando sobre as águas, em outro momento está afundando. Esse era Pedro. Aí está exatamente o resumo de Pedro. Eu pergunto: e será que é só o resumo de Pedro? Ou será que essa história é a sua história e a minha história? Não tem dia que você está assim: Jesus pode voltar hoje, que se eu voltar hoje eu vou direto para o céu, mas vou que vou. E não tem aquele dia que você fala assim: Jesus, hoje está feia a coisa aqui embaixo. Não vem não, porque se vier eu estou perdido. Então Pedro, ele oscilava, mas nós também oscilamos, não é verdade? Não tem aquele negócio assim de que quando tudo vai bem, Deus é maravilhoso, a gente louva a Deus, a gente vai para a igreja, a gente está feliz. Mas quando as coisas vão mal, você perde o emprego, você tem um problema de saúde, perde um ente querido, morre alguém que você ama, você tem perdas. Aí vem aquela tentação de achar que Deus te abandonou. Sabe aquela sensação assim: será que Deus está ouvindo as minhas orações? Por que Deus está deixando acontecer isso comigo? Por que meu pai está na UTI? Por que a minha mãe está entubada? Por que meu amigo está com Covid? Por que não sei quem está com câncer? Por que não sei quem faleceu? E Deus, Deus, o que aconteceu? O que eu fiz? Então às vezes a gente tem aquela fé, aquela confiança, e às vezes aquela dúvida, aquela insegurança e aqueles questionamentos. Assim era Pedro.
assim somos nós, não é mesmo? Não é verdade? Você que está vendo a gente pelo YouTube agora, você que está aqui presencialmente, não é verdade isso? Claro, com certeza é verdade. Pedro era sincero, mas ele realmente não estava ainda totalmente convertido. Ele estava num processo de conversão, como nós também estamos. Só para você ter uma outra ideia, um dia Jesus chamou Pedro e falou assim: Pedro, vem cá. Vem cá, Pedro. Aí Pedro chegou: pois não, Senhor. Pedro, é o seguinte, eu vou te falar uma coisa. O diabo está cirandando você. O diabo está tentando joeirar você, peneirar você. Ele está tentando destruir você, acabar com você. Mas eu roguei por você, eu intercedi por você, para você não cair. Sabe o que Pedro falou para Jesus? Falou assim: Senhor, eu jamais te abandonarei, eu jamais te negarei, eu vou contigo até a morte. Escreve aí, pode ter certeza. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, em verdade te digo, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E Pedro disse: eu? Jamais. Gente, nós somos pecadores. E lembre-se, a única forma de você não negar Jesus, e a única forma de você não duvidar de Deus, é se você estiver em comunhão com Deus, entendeu ou não? Não confie em você mesmo, na sua sabedoria, na sua capacidade. Eu sei, eu já li, eu já conheço, eu já pesquisei, eu já domino esse assunto. Não confia em você, confia em Deus. Anda com Deus, conversa com Deus, seja íntimo de Deus, seja dependente de Deus. Pedro era sincero, mas ele confiava nele, ainda não havia aprendido a confiar em Jesus. Bom, você sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando negou a 3ª vez, o galo cantou. E então Jesus olhou para Pedro, e Pedro olhou para Jesus, e os olhares se cruzaram. E foi naquele olhar que aconteceu um milagre na vida de Pedro. Mas antes de falar desse milagre na vida de Pedro, eu queria agora ir para a parte final dessa meditação, para que você que está assistindo essa live, para você que está conosco agora, entenda definitivamente o porquê que eu escolhi esse tema essa noite. Você viu que o texto que eu li para começar foi Mateus 17. Jesus falou assim para Pedro: Pedro, é o seguinte, você vai passar por isso, por mais aquilo. Você vai passar por uma série de problemas. E Jesus sabia outras coisas que Pedro iria passar e que Pedro não imaginava. Então Jesus falou assim: Pedro, você tem que ficar perto de mim. Você não pode sair de perto de mim. Você não pode ficar longe de mim. Você tem que estar comigo o tempo todo. E foi por esse motivo que Jesus levou Pedro para o Monte da Transfiguração. Você viu que aqui em Mateus 17 tem a transfiguração, não é? E lá na transfiguração Jesus levou 3 discípulos. Levou Pedro, Tiago e João. E Jesus levou Pedro justamente porque Pedro precisava desesperadamente estar perto de Jesus. Irmãos, sabe por que nós precisamos ir à igreja? Sabe por que nós precisamos estudar a Bíblia? Sabe por que a gente precisa orar todo dia? Sabe por que nós precisamos insistir e permanecer na comunhão com Jesus? Porque se nós não estivermos em comunhão com Ele, nós não suportaremos as tentações, nós não suportaremos as provocações do mal. Porque o mal está por aí. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Não estamos na pandemia? Estamos. Não está uma crise no mundo inteiro? Está. Nós estamos no Brasil nas semanas mais críticas da história da pandemia? Sim, nós estamos. Você sabe qual é agora a situação? É a seguinte, ó. Por um lado, tem aqueles que na pandemia, na crise, buscam mais a Deus e oram mais. E tem aqueles que abandonam a fé. Qual que é a intenção do inimigo nesse contexto que estamos vivendo hoje? A intenção do inimigo é desanimar você, é tirar você da comunhão, é afastar você da comunhão. Esse é o objetivo do inimigo. A pressão, entendeu? A pressão, a doença, a situação que está rondando o nosso país e o mundo inteiro. A intenção do inimigo é levar a pessoa a duvidar de Deus, questionar a Bíblia, questionar a fé, questionar a igreja, levantar palavras contrárias aos princípios bíblicos. Essa é a intenção do inimigo. Você entende o que eu estou dizendo? Quer ver uma coisa?
Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão e começou o ministério dele, a partir do batismo de Cristo, a partir do início do ministério de Jesus, sabe qual foi a estratégia do inimigo com Jesus? Foi pressionar Jesus para que Jesus pecasse. Ele queria que Jesus pecasse. Por isso você vai perceber que depois do batismo de Cristo, o diabo não queria que Jesus morresse. Ele queria que Jesus pecasse. Entendeu ou não? Sabe o que o diabo quer nesse contexto de tantos problemas? É que você peque, é que você blasfeme, é que você duvide de Deus, é que você duvide da Bíblia, é que você duvide de tudo que está escrito aqui, de tudo que você aprendeu a vida inteira. Tem gente que na pandemia se torna crítico, se torna um opositor, se torna uma pessoa que passa a duvidar da palavra de Deus. É isso que o diabo quer. Ele quer que você duvide de Deus e das promessas dele. Esses dias alguém perguntou assim: pastor, onde Deus está? Olha a pergunta: onde Deus está? Eu falei: rapaz, tu está fazendo a pergunta errada. A pergunta é onde você está. Não é onde Deus está, é onde você está. Porque Deus está no mesmo lugar que sempre esteve. Ele está do meu lado, está do seu lado, está o tempo todo do nosso lado. O problema é que os homens tiraram Deus da vida deles. As pessoas tiraram Deus da casa. Você faz culto em casa? Faz culto todo dia? Não, né? Então, tirou Deus da sua casa. Antigamente, quando um casal de cristãos casava, uma das primeiras coisas que o casal fazia, sabe o que era? Comprava um piano ou um teclado, sabe para quê? Para fazer o culto em casa. Hoje não. Hoje, uma das primeiras coisas que se compra é equipamentos eletrônicos, né? Televisor, computador, celular, e cria em casa um altar para ver filmes. Tem um altar para ver filmes. Mas cadê o altar de adoração a Deus? Cadê o cantinho da oração? Cadê o culto diário? Então tiraram Deus da família, tiraram Deus do culto doméstico, tiraram Deus das repartições públicas, e você vai me entender o que eu estou dizendo. Tiraram Deus das conversas, das decisões, tiraram Deus daquilo que é importante, e agora vem dizer: cadê Deus? Faça-me um favor, né, meu filho? Não é onde está Deus, é onde você está. Entendeu? Porque Gênesis 3:9 foi Deus quem chegou no jardim do Éden e perguntou assim: Adão, onde estás? Quando você pergunta onde Deus está, é como se Deus estivesse perdido. Não, Deus não está perdido, você está perdido. Foi Deus quem perguntou: onde você está? E Deus foi atrás do homem. Entendeu? Então o inimigo, nesse período de pandemia, ele quer criar essa confusão na vida da gente. Por isso, vigiai e orai, para não cair em tentação. Isso estava acontecendo na vida de Pedro. Pedro estava sendo sacudido, estava sendo tentado, estava passando por uma prova muito grande. E Jesus falou assim: Pedro, vem comigo para o Monte da Transfiguração. E Jesus levou Pedro para o Monte da Transfiguração. Um dos objetivos de Jesus era que Pedro vivesse uma experiência tão forte, tão contundente, tão impactante, que mudasse a vida de Pedro, que ajudasse Pedro a se fortalecer para suportar as lutas que viriam pela frente. E quando Pedro estava lá na Transfiguração, ele olhou para Jesus e Jesus começou a brilhar, resplandecer. O rosto de Jesus brilhava como o sol, as suas vestes resplandeciam. E aí Pedro e os seus amigos, atento ali naquela cena, de repente apareceu Moisés de um lado, Elias do outro, e aquele clima celestial, aquela cena divina. E Pedro, vendo aquilo, se emocionou. Pedro ficou tão entusiasmado que Pedro fez uma coisa que seria até estranha se não fosse tão extraordinário. A gente poderia falar é estranho. Sabe o que Pedro fez? Na hora da transfiguração, Jesus estava transfigurado, Jesus estava ali totalmente iluminado, resplandecendo, e Moisés e Elias do lado, e Pedro, durante a transfiguração, me levanta a mão. Pedro levantou a mão, Pedro interrompeu a transfiguração. Imagina, é como se nós estivéssemos fazendo um culto aqui, e eu no meio da pregação, alguém levanta a mão e fala: pastor, peraí, deixa eu falar uma coisa. E Pedro levanta a mão e diz assim: Jesus, eu preciso falar uma coisa. E é como se alguém falasse assim, né? Essas são palavras minhas. Fala assim: Pedro, dá para você esperar acabar a transfiguração? Rapaz, está no meio. E Pedro: não, eu quero falar agora. E Pedro falou. Sabe o que Pedro falou? Ele falou, que está no verso 4. Pedro disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Que é o título do meu sermão.
É bom estarmos aqui. Mas essa expressão, é bom estarmos aqui, é uma expressão na língua portuguesa. E a palavra bom aqui é uma palavra fraca. Ela não retrata exatamente o que Pedro estava dizendo. Na língua portuguesa, quando se fala que uma coisa é boa, é uma coisa média. Não é uma coisa ruim e nem extraordinária. É boa. Entendeu? É boa. Nesse caso aqui, a palavra grega usada no original aqui não tem o sentido de que era apenas bom. O significado era: Senhor, é extraordinário estar aqui, é sensacional estar aqui, é espetacular estar aqui, é indescritível estar aqui. Era mais ou menos nessa linha que Pedro estava querendo dizer, e que ele estava dizendo de verdade. Pedro falava mais ou menos assim, numa paráfrase que eu vou fazer. Pedro falou assim: Jesus, eu vivi a vida inteira para ver o que eu estou vendo, para sentir o que eu estou sentindo. Eu passei a minha vida inteira esperando ver e sentir o que eu estou vendo e sentindo agora. Senhor, isso aqui é o céu desceu aqui. Esse clima é o clima celestial. Jesus, que coisa extraordinária. Senhor, eu queria que parasse o relógio. Para o relógio, para o tempo, para tudo. Eu não quero que esse momento termine, não quero. Eu quero que esse momento permaneça para sempre. Senhor, para tudo. E eu tenho uma proposta para resolver esse assunto. A proposta é a seguinte: se o Senhor me autorizar, eu e os meus amigos podemos construir aqui 3 tendas, 3 barracas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. E a gente fica por aqui, não sai mais daqui, vamos morar aqui, porque isso aqui é o céu, isso aqui é o clima celestial, e eu não quero que isso termine. Não é tremendo isso? Você não acha isso maravilhoso? Depois que eu li isso aqui, comecei a entender isso, sabe o que eu pensei? Se eu tivesse lá no Monte da Transfiguração, eu acho que eu falaria a mesma coisa. Você já foi a um culto onde você sentiu a presença de Deus tão forte que você não queria que terminasse o culto? Você já esteve na sua casa em um momento de oração em que você sentiu Deus do seu lado e você não queria que aquele momento terminasse? Já teve uma experiência com Deus? Isso é muito importante. E sabe de uma coisa? Quando nós vamos orar, eu estou falando da oração particular, não da oração feita em grupo, a particular. Quando nós vamos orar, quanto tempo nós ficamos em oração? 10 segundos? 50 segundos? 1 minuto? 2 minutos? E a gente já termina? Veja, é pouco. Pedro disse: Senhor, eu não quero que isso aqui termine, eu quero que isso aqui permaneça para sempre. Nós precisamos aprender com essa história. Não basta conhecer os textos bíblicos, não basta saber explicar Daniel 8,14, não basta saber explicar a doutrina do santuário, não basta saber explicar sobre a primeira, a segunda besta, não basta saber os 10 mandamentos de cor. Você precisa tudo isso, claro que precisa, mas mais importante é você ter uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus. Você pode falar sobre uma cadeira, você pode pegar uma cadeira qualquer, ou um banco, e você pode dar um show de explicação sobre a cadeira. Ela foi feita de plástico, esse plástico foi feito em tal lugar, foi importado de tal lugar, aqui tem mais esse produto, mais aquele, essa cor, essas 4 pernas, esse encosto. Você pode dar uma aula sobre a cadeira. Você é um especialista em cadeira. Mas sabe quando que você vai ter autoridade de falar da cadeira? Quando você sentar nela. Enquanto você não sentar nela e não experimentar a cadeira, você vai ter só a teoria da cadeira, mas não a experiência da cadeira. Você pode ter todo o conhecimento teológico e bíblico, mas se você não tiver uma experiência com Jesus, ainda está lhe faltando, e o mais importante. Jesus, quando levou Pedro para a transfiguração, falou assim: Pedro, fica aqui do meu lado, porque o que você vai passar, você só suportará se você estiver comigo. Aí você vai suportar. E esse foi um dos motivos pelos quais Jesus levou Pedro para o Monte da Transfiguração. E sabe o que aconteceu? Aquilo ajudou Pedro. Ele teve muitas lutas depois. Ele foi tentado de todas as maneiras que você possa imaginar, mas ele não abandonou Jesus nunca. Ele caiu, levantou.
ele teve lutas, mas ele se levantou. Ele teve momentos extremamente difíceis, mas ele não abandonou Jesus. Por quê? Porque ao andar com Jesus, ao ter uma experiência com Jesus, ele foi vencedor pela graça de Jesus.